Você passou a assistir sozinho e você viu que essa opressão estava ali Eu vi que não e teve dava. que abandonar. Vi que não dava, que não tinha jeito não. Aí realmente eu tive que parar, né? Hoje nem brinco mais com essas coisas, né? Porque não se trata só de mim, né? Não é um mal que eu tô trazendo só para minha vida, eu trago para E a aí vida que da minha complica, família. né? Aí que complica. Exatamente. Voltando ao assunto do projeto lá, na época do projeto mesmo, meu filho era muito atacado. Então o mundo espiritual ele é real em todos os sentidos, no lado bom e no lado ruim, né? Com Não certeza. tem, às vezes a pessoa de uma igreja mais tradicional, ela não tem determinadas experiências, né, que o mundo pentecostal traz para as nossas vidas. Eu sou de uma igreja tradicional, mas eu brinco que eu tenho os dois pés dentro da igreja pentecostal, né? Eu gosto muito do fervo, eu Você gosto. convive muito com a gente, né? Eu gosto de vigília, eu gosto de oração, eu gosto de oração em línguas, eu gosto de revelação. Enfim, eu gosto de ter um contato maior com o mundo espiritual, porque eu falo que é ele que está me preparando para o que vai vir, né? É isso aí. Eu não tenho medo do que vai vir quando eu sei, né, o que tem lá do outro lado, né? É isso aí. E dentro desse assunto, Hamilton, ainda, antes de eu passar para o próximo assunto, eu sei que aconteceu uma experiência pontual na sua vida de batalha espiritual, talvez a mais forte, a mais impactante, não foi aqui na cidade, né? Foi quando você morava em Santa Catarina. O que aconteceu? Como é que foi isso aí? Então, eu fui transferido para Santa Catarina junto com a minha esposa, através do trabalho dela, né? Ela foi promovida e com isso veio uma transferência e eu acabei pedindo também transferência na empresa que eu trabalhava e nós fomos embora para Itajaí, Santa Catarina. Quando eu mudei para Itajaí, minha esposa já estava lá faziam 3 meses, né? Ela foi primeiro do que eu. E no dia que eu mudei, foi o último Infire daquele período das nossas vidas que eu O participei último ali. acampamento. Não foi o último Infire do projeto, mas o projeto ele teve né, vamos esclarecer, foi o último comigo em Foz. Né, foi o último acamping que eu participei estando em Foz. Eu saí do acamping e fui direto, dentro do meu carro já estavam minhas coisas, eu saí do acamp e fui direto para Itajaí, embora. Nesse acamp, a gente sempre falava que as opressões elas começavam junto com o planejamento do projeto. Né? A gente tinha um sonho de fazer 2 acamp no ano, a gente nunca aguentou. Né? Porque as opressões, o desgaste espiritual e físico era gigantesco. Então eu fui para lá, eu peguei um resfriado no último acamp. E muita gente pode achar que não, mas eu tenho certeza que era espiritual. É comum a gente, né, pegar resfriado, principalmente na cidade de Foz, aqui, que a temperatura oscila muito, né? Mas eu peguei um resfriado que não tinha cura mais, meu amigo. O resfriado que eu peguei durou mais de 3 meses. Eu fiquei gripado por 3 meses. Assim, medicamento direto, tudo, e não melhorava. Só foi melhorar quando eu despertei que não era uma doença física. Era espiritual. E aí eu procurei, né, acompanhamento do meu pastor na época de lá, né? No ano seguinte, a gente planejou um novo acamp. Né? Lembro que o pessoal ainda cogitou, mas tu vai conseguir vir, tu vai se deslocar. Eu falei, cara, esse projeto aí despertou no coração de vocês e vive no meu coração também. Então é um projeto que eu tenho um carinho muito grande e eu sei a importância que ele tem espiritualmente para a igreja e para as pessoas que participam, né, do acamp. Não tem um que passou por dentro do acamp que não teve uma experiência divina com Deus, não tem um que não deu um testemunho diferenciado no final. Então eu sei que realmente ele importava para as pessoas que estavam ali, né? E eu falei, eu vou participar. E começamos a preparação, só que diferente dos outros anos, a minha preparação foi sozinha, foi separada do resto do grupo, né? O pessoal daqui de Foz preparando em grupo e eu lá sozinho, né? Orando, jejuando. Orando, jejuando, me consagrando, colocando o acamp nas mãos de Deus, na direção de Deus. E começou as opressões na época. E aí, assim, é um assunto bem delicado, porque você fala em opressão, as pessoas já tem muita gente que não acredita. Mas o que nós vivemos lá foi uma opressão física espiritual. E aí, meu amigo,
Muda o conceito de qualquer um. Para você que assiste um filme de terror ali, é aquilo que tu vê no filme. É você ser pego, é você ser tocado, é você sentir, né, a entidade, a opressão do outro lado. Meu filho adoeceu no início da preparação. Uma semana que eu estava me preparando espiritualmente, meu filho adoeceu. E ele não melhorava. Levávamos ele no médico, né, enfim, parávamos direto na madrugada em postos de saúde, em hospitais, e meu filho não melhorava. Não melhorava, não melhorava, os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele sempre foi uma criança muito calma, uma criança muito tranquila, nunca deu trabalho pra gente de hospital, essas coisas assim. E ele pegou um período onde a gente não conseguia mais curar ele, não conseguia saber o que estava acontecendo. Médico nenhum sabia. Ele fazia todos os exames, não dava nada, ele não tinha nada, ele chegava no hospital, mudava, ele voltava a ser a criança que ele era, saía do hospital, começava o problema. E quanto mais perto foi chegando do acamping, maior foi ficando o problema. Chegou um ponto, pastor, que ele não dormia e não deixava mais a gente dormir. Então, a gente passava a noite inteira com ele acordado, chorando, desesperado de dor, desesperado, e a gente não sabia o que era. Febre nos 38, 39 graus, direto, a gente dava banho nele gelado à noite para poder baixar a febre. Medicamento de 4 em 4 horas ali, intercalando, né, tipo de medicamento. Quem tem filho sabe o que é isso, né? Para poder baixar a febre, desespero para nós também, porque não conseguia descobrir o que era. E mais ou menos uns 15 dias ali antes de acontecer o acamping, eu desmaiei. Eu estava tão cansado na madrugada que ele mesmo chorando, a minha esposa já tinha desmaiado de sono do meu lado, de canseira. Eu estava cuidando dele e eu acabei pegando no sono com ele no nosso, né, entre a minha esposa e eu, no nosso meio, e eu dormi. Profundamente, eu dormi profundamente, mesmo com ele chorando. De cansaço. Cansaço, é por isso que eu falo desmaiar, né? Porque foi realmente um apagão, assim, que eu tive, né? Nesse apagão, quando, eu não sei quanto tempo eu fiquei dormindo, não sei né, qual o período que eu passei ali apagado, eu comecei a ouvir o choro dele de longe, aquele choro distante, né? Quando eu comecei a ouvir o choro dele, eu ouvi uma voz junto, que falou pra mim assim, ó, é espiritual. Mas a canseira era tanta que eu pensei que era minha esposa que estava falando de longe, que eu já sabia que era meu filho, mesmo adormecido, eu sabia que era meu filho que estava chorando, né? Porque estava com aquilo ali há dias, né? E eu achei que era minha esposa falando. De repente eu ouvi de novo mais alto. É espiritual. Quando falou isso assim, que eu percebi que não era ela, porque não era a voz de mulher, não era a voz da minha esposa, era uma voz masculina que falou para mim. Quando falou pela segunda vez, eu acordei, eu meio que, sabe, quando você... parece um susto, tipo, não foi aquele despertar naturalmente. Quando eu acordei no susto, eu fui falar pra minha esposa na hora que era espiritual. E aí foi que eu tive a pior experiência da minha vida, em relação à opressão espiritual. Porque eu virei pra ela pra falar e eu senti exatamente a mão me pegando. Eu lembro de todos os detalhes, porque foi isso aqui, ó. Fez isso aqui e virou meu rosto de lado. Tapou seu nariz e sua boca ao mesmo tempo. E a boca ao mesmo tempo. Físico. E eu não conseguia me mexer, porque aquele espírito opressor estava em cima de mim. Ele não estava do lado, não foi só uma mão, ele estava em cima de mim. Então o peso, eu estava com os braços para baixo, eu não conseguia levantar os braços, eu não conseguia me mexer e eu estava sufocando. Cara, eu tava sufocando. Nossa, que loucura. Acordado. Acordado, olhando pra minha esposa, meu filho chorando e meu filho olhando pra mim. E você não via nada, só sentia. Só sentia. Mas é incrível, eu não sei se vocês já tiveram algo parecido com isso. Cara, me machucava. Porque eu fazia tanta força para tentar virar o meu rosto e a mão fazia tanta força segurando o meu rosto que me machucava. Caramba. Eu sentia machucando o meu rosto. E de repente meu filho, nessa que meu filho estava me olhando, ele fez algo que me surpreendeu até hoje. Eu falo assim que foi a sensibilidade dele espiritual é muito grande. Ele colocou a mãozinha dele
e tirou aquilo de mim. E ele deu um grito. Falou, Shai! E tirou. Na hora que tirou, que eu consegui respirar, que eu puxei o fôlego forte, eu gritei pra minha esposa. Falei, acorda, amor, é espiritual. No que eu falei, ela fez isso aqui. Tipo, cara, pulou em cima dela. O espírito que estava em cima de mim pulou em cima dela. Ela não conseguiu se mexer, ela não conseguiu falar, ela só olhou pra mim apavorada, porque estava em cima do abdômen dela. Só que ela falou pra mim que a sensação que ela teve é diferente da minha, porque, cara, pra mim, ele mobilizou meu corpo inteiro. E ela sentiu ele de pé em cima do estômago dela. Ele não estava deitado, essa entidade estava de pé em cima do estômago dela. E aí eu levantei e eu lembrei, porque a gente usava muito dentro do acamp óleo ungido. Né? O pastor Eloir sempre ungia, né, o óleo, né? E aí ele dava pra gente levar para casa, justamente para enfrentar essas batalhas espirituais, né? Ungir a família e tal. E eu lembrei do óleo. Então eu pulei da cama, peguei o óleo, passei no meu filho, e repreendi o inimigo naquela hora, né? Expulsei a entidade que estava ali, né, atormentando a vida dele. E na hora que eu fiz isso, assim, na hora, foi questão de segundos, eu passei o óleo e quando eu comecei a repreender, ele dormiu. Cara, naquele exato momento, ele tava exausto, ele estava igual nós, ele não aguentava mais aquilo. Então, na hora, ele desmaiou. Ele apagou completamente. Aí eu fui para minha esposa, que estava congelada, que não conseguia se mexer por causa daquela opressão em cima dela, e fiz o mesmo. E aí ela já levantou e eu comecei a orar e ungia, né, as janelas, as portas da minha casa. E toquei de dentro do quarto aquela entidade, né, em oração. Foi pro corredor e eu perguntando para ela se ela estava bem, lembrei do meu enteado, que também estava em outro cômodo. Aí eu fui para lá, meu enteado assustado, acordado assustado, porque eu vi os barulhos, né? E não só os nossos, também eu vi os barulhos do que estava acontecendo naquele momento, né? E aí a gente, a minha esposa foi, né, ver meu enteado e eu continuei orando, expulsando de dentro de casa. E aí eu voltei pro quarto deitar e falei para ela, fica tranquila, porque agora já era. Agora já era, porque agora nós sabemos o que a gente está enfrentando. Né? Os médicos não sabem, mas agora a gente já sabe o que é espiritual. E aí deitamos para dormir. E aquela entidade, ela ficou na casa que eu morava. Não sei se tu lembra da casa, você chegou a me visitar lá, pedras, né? Lembro. Então, você lembra que no canto da casa tinha um corredor. A casa ela era bem grande, Alex, e ela tinha um corredor no canto, com calçada, né? Que levava lá para a parte de trás, para a área de lazer. E aquela entidade ficou correndo naquele corredor. E eu ouvia ela correndo e ela passava a unha na parede, assim, correndo. Ia até no canto e voltava correndo, arranhando a parede. Aí a minha esposa, que não é sensível para isso, para o mundo espiritual, a minha esposa conseguiu ouvir. Não tanto quanto eu, mas ela ouvia. Ela falava, tem alguém no terreno. Tem alguém no terreno. Aí eu falava, é a entidade. Chega a arrepiar, cara. Chega a arrepiar, porque daí ela mesmo ouvindo o barulho, ela não achou ainda que era o espírito. Ela falou, amor, tem alguém no terreno. Falei, que loucura. É a entidade. E ficou lá, cara. Correu umas 2 horas, eu acredito, porque foi mais ou menos o tempo que ela ficou acordada ouvindo, porque eu dormi. Aí eu falei, meu amigo, aí fora você pode correr o tanto que você quiser aí. Pode latir, pode honrar, porque aqui você não incomoda mais. Caramba, então, mano. Para você ver o tamanho da batalha quando você realmente começa quando você decide fazer algo para Deus. O inimigo ele não fica quieto. Sim. Né? O inimigo não fica quieto de jeito nenhum.